Olá pessoal, meu nome é Dayana e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer uma tela utilizando o controle do mouse. Então, se você tiver interesse de assistir esse conteúdo, continue assistindo o vídeo. Eu vou mostrar a tela para vocês, certo? Então eu tô aqui com o meu P5JS aberto. A gente vai utilizar o P5JS para editar e desenvolver esse código. Desculpem os cachorros que tem aqui na rua. Vamos lá. Aqui eu tô com um exemplo que eu fiz no vídeo passado. Então a gente fez uma tela com o controle do teclado. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição. Bom, eu vou utilizar basicamente o mesmo código que a gente fez no vídeo passado, só que alterando o controle, que em vez de ser o controle do teclado, será o controle do mouse. Então, quando eu clicar aqui em cima, vai mudar de botão. Então, vamos lá. Eu vou utilizar basicamente o mesmo código, que eu já copiei aqui, então vou fechar essa aba. Então, aqui nós temos a ideia de tela do mesmo código passado. Vou explicar a tela passo a passo para vocês, certo? Então, primeiro aqui na primeira linha do código, a gente tem uma variável borda, que é a posição da borda. Aqui eu vou estar utilizando uma borda para identificar em qual dos botões está o controle. Então aqui depois vocês vão entender melhor qual é o funcionamento dessa borda. Depois disso, eu tenho uma função setup, que é uma função de inicialização do meu projeto. Então aqui eu estou colocando um canvas de 400 por 400 pixels. Esse canvas é justamente essa área aqui colorida que tem aqui, certo? A área principal da minha tela. E na função draw, que é a função de execução, ela entra em loop aqui e tudo o que a gente colocar aqui dentro vai ficar aparecendo sempre na tela. Então aqui dentro da função eu estou utilizando um background, que é uma cor de fundo. Essa cor de fundo, ela vai preencher todo o meu canvas que eu criei aqui, certo? Então, eu estou utilizando essa cor, que é uma cor que eu peguei aqui na tabela de cores, certo? Depois disso aqui, eu estou usando o No Stroke para tirar as bordas do meu texto, do meu retângulo, e só vai inserir a borda quando eu quiser, que no caso vai ser quando houver a mudança de controle. Então, aqui eu estou preenchendo o meu texto e esses dois retângulos com essa cor aqui, que eu também peguei aqui na tabela. Então eu estou utilizando essa tabela aqui como um parâmetro para combinar as cores. Então aqui eu estou colocando uma cor no código RGB e o fio aqui ele é um preenchimento, né? Então ele vai preencher tudo o que tiver depois. No caso aqui vai ser esse texto e esses dois retângulos. Na linha 13 eu estou criando um texto aqui com o nome menu, que é esse texto que está aparecendo aqui na tela. E depois eu estou criando esses dois retângulos. Esses dois retângulos aqui são equivalentes aos dois botões que está aparecendo aqui na tela. Cada botão ele está em uma posição diferente, então o primeiro parâmetro do retângulo é a posição em X, o segundo parâmetro do retângulo, posição em Y. Aqui a largura, a altura e o arredondamento aqui dessas pontinhas. Então, os dois retângulos seguem no mesmo estilo, mesmo modelo, mudando apenas a posição de Y, em que o retângulo vai se encontrar dentro do nosso canvas. Depois disso, eu estou criando aqui o text size, que é para alterar o tamanho da minha letra, que eu coloquei aqui como 26 pixels. E depois eu estou criando aqui o text align, que é a formatação do alinhamento do meu texto, que nesse caso vai ser no centro. Então depois disso eu estou aqui colocando uma cor diferente para esses dois textos consecutivos aqui, que esses dois textos são o texto do botão 1 e o texto do botão 2, que é os textos que estão aparecendo aqui em cima do botão. Certo? Então, para que esse texto apareça em cima do botão, eu estou colocando após criar o retângulo. Se eu colocasse esse texto aqui antes de criar o retângulo, ele não apareceria para mim, certo? Então, aqui a gente tem que colocar depois do retângulo. Então, aqui eu criei os dois textos, tela 1 e tela 2. Se a gente quiser alterar aqui para colocar play e informações. Isso aqui seria mais ou menos uma ideia de tela de jogo,
se a gente colocar aqui o nome Play e informações, seria informação de jogo, tela, e aqui a tela de Play, que seria a tela de jogar, certo? Então aqui a gente pode alterar o texto alterando aqui dentro dessas aspas. Aqui está a posição do texto, então aqui eu coloquei a posição 200, como o meu texto está alinhado no centro, ele fica no centro quando está em 200 pixels, que é a metade de 400. Então aqui depois disso, que eu já posicionei os meus dois textos, eu coloquei aqui o No Fill. Por quê? Porque eu não quero preenchimento na minha borda, que eu vou criar para fazer o controle do meu mouse. Então aqui eu coloquei que eu não quero preenchimento e depois eu coloquei a borda que eu quero que seja preenchida. Então aqui eu criei uma borda com essa cor aqui, que é a mesma cor das letras do texto que eu criei. E aqui dentro do retângulo eu estou usando a variável borda. Lembra que eu falei que eu estou criando aqui essa variável borda no valor de 150? É justamente essa bordazinha aqui na cor, é uma cor cinza, né? Quase branco. E aí eu estou criando essa borda aqui para saber aonde inicialmente está o meu controle. Então ele sempre vai iniciar a tela no controle do primeiro botão, que é o botão de play aqui pra gente, e aqui está a posição da minha borda, que é as mesmas características do botão, porém a diferença é que eu não estou colocando preenchimento, certo? Então depois disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar uma função chamada Mouse Pressed, é bem semelhante à função que a gente utilizou no teclado, que é essa função aqui. Eu estou utilizando a página de referências do P5JS e aqui tem a função modelo para gente, certo? Então eu vou utilizar essa função modelo aqui para executar o comando mouse pressed. Então aqui ele vai detectar quando o mouse estiver pressionado. E aqui dentro desses ifs a gente vai utilizar esses ifs aqui, só que a gente vai utilizar de uma outra forma. A gente vai verificar se o mouse está na posição do botão. Então, para verificar se o mouse está na posição do botão, a gente vai utilizar esse comando aqui, mouse X e mouse Y. Esses comandos, eles pegam a posição do mouse na coordenada X e na coordenada Y, certo? Então, aqui a gente vai colocar se mouse na posição X for maior igual a 100. Por que 100, Dayana? Porque aqui a gente está iniciando o retângulo na posição 100 para X, certo? Então eu quero verificar se o meu mouse está dentro desse retângulo aqui, ou seja, nessa área azul aqui, certo? Então a gente vai verificar se o mouse X é maior ou igual a 100 e mouse X menor igual a 100 mais a largura. 100 mais a largura é 300, né? Que é 100 mais 200 é 300. Então aqui vai ficar menor ou igual a 300. Por que 300? Porque aqui eu começo em 100 e vou a mais 200, né? Que é a largura do meu botão. Então 100 mais 200 é 300, certo? Então aqui depois eu vou verificar também a posição de Y, então mouse na posição Y for maior ou igual a 150, né, do primeiro retângulo, 150, e mouse na posição Y for menor ou igual a 150 mais a altura, que nesse caso vai dar 150 mais 50, 200. Então aqui eu tenho 200. Então aqui eu estou verificando a área do meu retângulo, ou seja, se o mouse estiver entre 100 e 300, que é entre essas duas limitações aqui do meu retângulo que eu estou criando, então se ele estiver aqui entre 100 e 300, ele vai estar aqui dentro do meu retângulo. Se ele estiver para Y entre 150 e 200, ele vai estar também dentro do meu primeiro botão. Então, assim, na condição que o mouse esteja dentro da área do meu botão,
eu vou dizer que a borda é igual a 150. Borda igual a 150. Por que igual a 150? Porque 150 é o valor de y do meu retângulo. E como a borda tem a característica de um retângulo sem o preenchimento, eu quero que ela fique sobreposta ao retângulo que é o meu primeiro botão, certo? Que é esse botão aqui. Então, se não, aí eu vou verificar a mesma coisa, eu vou colocar um else, nesse caso, para o botão 2, que é o botão 250 para y. Então, aqui vai ficar 250 e aqui no y, que é o valor de y mais 50, que aí vai dar aqui 300. Então, a gente está verificando aqui a posição do mouse no botão 2, que é se o mouse estiver dentro da área do botão 2, a gente vai dizer aqui para ele que a borda é igual a 250, que é a posição para y do meu botão 2, que é o retângulo 2 aqui, certo? Então, tendo feito isso, o nosso código fica finalizado. A gente salva aqui e a gente vai ver que se eu estou clicando o mouse aqui fora, certo? Estou clicando o mouse aqui fora e não está acontecendo nada. Se eu clicar aqui dentro, vai mudar a borda. Se eu clicar aqui dentro, vai mudar a borda. A gente pode testar se está funcionando aqui nas extremidades, certo? A gente pode testar aqui, ó, se está funcionando. Se eu clicar aqui bem no cantinho, se vai funcionar. Então, sim, ele está funcionando corretamente, certo? Esse é o código com o controle do mouse. Então, pessoal, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei para mim, se inscrevam no canal e compartilhem com seus colegas, com seus amigos que vocês sabem que estão precisando desse conteúdo, que estão com dificuldade em lógica de programação ou que querem aprender a programar de uma forma simples, prática e muito divertida. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo anterior, que é o vídeo onde eu explico passo a passo como fazer essa tela e colocar o controle com o teclado, certo? Então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!